Ontem o Bitcoin voltou a subir, deixando muita gente animada. Mas existem dados on-chain e na análise técnica que estão me deixando preocupado. Então fica aqui nesse vídeo porque tem alguns pontos que muita gente do mercado pode estar deixando passar. Ontem o Bitcoin subiu dos 64 mil dólares para os 69 mil. Mas eu acredito que essa alta foi principalmente gerada por um short squeeze. Tivemos cerca de 200 milhões de dólares que foram estopados e liquidados em posições vendidas em cerca de 4 horas. Além disso, a gente teve também uma declaração de Trump, que acabou animando os mercados momentaneamente, e entradas de ETFs. Sim, tivemos quase 256 milhões de dólares em entradas de ETFs. Isso aí foi até o máximo que a gente teve desde o dia 6 de fevereiro, a maior entrada de ETFs desde o dia 6 de fevereiro. E quando a gente vê altas geradas por liquidações de short e não por demanda orgânica, isso pode ser um grande sinal de um pullback. E eu vou mostrar exatamente por quê. A gente vai começar falando aqui desse pullback que a gente teve ontem, né? Esse candle aqui, muito forte, muito bonito. Eu quero mostrar para vocês uma estrutura que a gente está formando agora, né? Nesse exato momento, o que a gente está vendo aqui? A gente gerou um fundo muito forte, o preço veio trabalhando dentro de um range lateral aqui, né? E preste atenção muito bem nessa estrutura aqui e também preste atenção nessa outra estrutura que a gente teve aqui, que foi um canal de alta, né? Na verdade, uma armadilha isso aqui, né? Pegou muita gente acreditando que o preço ia voltar para a movimentação de alta e prestem atenção, rompeu para baixo, buscou um reteste e aí fez uma forte correção e agora o preço vem trabalhando dentro de um range. Memorizou bem essa estrutura? Agora vamos voltar para o ciclo passado e vamos dar uma olhada no que é que aconteceu quando o preço começou a corrigir, né? Início na movimentação. Pode ser que seja coincidência, né? Mas eu acho que a gente acaba vendo muitas movimentações se repetindo, é assim que funciona a análise gráfica. Olha aqui, um canal, justamente também foi uma armadilha, muita gente nesse período aqui se animou, o preço rompeu para baixo, retestou e fez uma forte correção. Depois que o preço fez uma forte correção, vamos até apagar aqui esse desenho que fica mais fácil de ver o candle. O preço foi lá, corrigiu, um candle de rejeição aqui e olha só o que aconteceu depois, o preço veio trabalhando dentro de um range, mais uma lateralização aqui até o preço romper para baixo e fazer mais uma forte movimentação de baixa. Tudo bem que essa foi a última forte movimentação de baixa do ciclo passado, depois o preço meio que foi caindo, mas não com tanta força como a gente viu nesses outros dois momentos aqui. Agora vamos lá. O que eu acredito que está acontecendo? Eu acredito que esse candle que a gente teve aqui, ó, de movimentação de alta, um candle muito forte, um candle também muito parecido com um candle que a gente vai falar agora. Nesse momento aqui, você viu que foi uma busca de tentar interação com essas duas nemas centrais que estavam juntas e na cor laranja, né? Elas estavam próximas na cor laranja. Isso indica força na tendência de baixa. Tendência de baixa e que a tendência de baixa está forte, por elas estarem próximas. O preço corrigiu mais uma vez, depois sim que ele foi formar um fundo para poder voltar, né, recuperar. Na verdade ele fez até um canal ascendente, que é um movimento, né, de recuperação, rompeu para cima e aí sim veio todo esse período de alta de valorização que o Bitcoin teve. Porém, o que está acontecendo agora é muito semelhante. Então o que a gente está vendo aqui agora pode ser também uma movimentação semelhante ao que aconteceu antes. E se a gente vê o preço perder esse fundo aqui, essa zona dos 62 mil dólares e começar a trabalhar abaixo dela, pode ser também que a gente veja mais uma forte movimentação de baixa, assim como a gente teve no ciclo passado. Então, muita atenção, porque esses movimentos acabam se repetindo muito. Parece que não, mas acontece mais do que muita gente espera. Então, muita atenção com isso. Tudo bem, a gente está vendo as nemas também na cor laranja, estão mais juntas, isso mostra que a tendência de baixa está mais forte do que da outra vez, inclusive pelo indicador, e a gente não viu o preço chegar tão próximo como a gente viu das outras vezes. Pode ser que o preço fique aqui lateralizando mais, né, dentro desse range aqui, trabalhando aqui abaixo dos 71 mil dólares, já estaria trabalhando abaixo dentro desse range. E esperando as nemas se aproximarem aqui até ele vir, né, buscar mais uma interação com ele nessa zona e depois voltar aqui para esse range inferior, faixa inferior do range. Então é isso. Na minha visão, isso aqui ainda é pullback, o preço do diário está em uma clara tendência de baixa, não só no diário, mas como no semanal também. As nemas estão numa clara divergência de baixa no semanal, coisa que a gente não tinha visto acontecer pelo indicador desde, olha, o preço estava dando alta desde 16 de outubro de 2023. Ele deu compra no semanal. E permaneceu em compra
todo esse período aqui, ó, até chegar as duas nemas, preço trabalhar abaixo, e as duas nemas ficaram na cor laranja. Quando as duas ficaram na cor laranja, o preço trabalhando aqui abaixo, esse aqui ele estava dando venda no semanal, dia 19 de junho de 2026. Janeiro, perdão. Foi isso mesmo que as duas ficaram laranja? Não, foi antes. Foi aqui, ó. Dia 12 de janeiro de 2026. Aqui foi quando as duas nemas estavam dando venda também no semanal. Então vamos lá, a gente está numa clara tendência de baixa no semanal e no diário, na minha visão, incontestável isso. E muita gente querendo saber se estamos na hora de comprar ou começar a comprar. Na minha visão ainda não, isso é bem claro, por a gente ainda está trabalhando dentro de padrões de baixa. E por que eu não acho que é um momento ainda de comprar? Se o preço está trabalhando dentro de uma tendência de baixa e eu começo a comprar, começo a fazer minhas compras dentro de uma tendência de baixa, seria como se eu estivesse tentando acertar o fundo. E isso, na literatura, é um erro, uma falha. Você não deve tentar achar o fundo. É melhor deixar a estrutura correr, continuar. O que é que eu estou fazendo? Tentando aproveitar o máximo possível as operações vendidas quando eu tenho sinais em curto prazo. Em gráficos de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, eu vou buscando pegar operações vendidas porque eu vejo que ainda tem mais força nas movimentações de baixa. E vou deixando o máximo de caixa que eu possa para quando essa estrutura do diário e do semanal começarem a dar sinais de reversão, aí sim a gente começa a usar esse caixa para fazer compras gradativas. Então não tenha pressa. Esse é o momento onde as instituições estão fazendo muito lucro desde lá de antes, na verdade, né? Vendendo para quem está chegando atrasado. Então muito cuidado com essas movimentações de alta e essas indicações de compra no meio de uma tendência clara de baixa no diário e no semanal. Você está querendo acertar fundo ou então está querendo dicas de alguém que está querendo acertar fundo com você, algum analista. Não faça isso, isso pode ser um erro para o seu capital. Então, se você for ver na literatura, isso não se deve fazer isso. Então não tente fazer isso nesse momento. O preço está em uma clara tendência de baixa. Não tente acertar, achar o olho da agulha, porque isso não vai acontecer. E se a gente for aqui para o S&P 500 no gráfico diário, eu mostrei também isso aqui no outro vídeo. Vamos lá. Nas análises anteriores eu tinha falado para vocês já que o preço do S&P 500 estava dentro de uma movimentação que poderia ser uma cunha ascendente. E que se fosse uma cunha ascendente, se ele não rompesse essa estrutura superior dessa cunha, ele estaria confirmando que estaria dentro de uma cunha. E essas cunhas tendem a romper para baixo. E foi o que aconteceu. O S&P 500 rompeu a cunha para baixo, retestou aqui, ó, na ponta da cunha praticamente. Então a movimentação é essa aqui, ó. O preço veio trabalhando dentro dessa cunha, né? Olha aqui a cunha clara, desculpa aí pelo desenho tosco, esse traço aqui ficou horrível, mas vamos lá, acompanha aqui. Rompeu para baixo, retestou aqui, ó, na base da cunha e vem agora fazendo movimentações de baixa, topos e fundos descendentes. Além disso tudo, vou apagar isso tudo aqui agora e vou deixar só o indicador das nemas. Aí entra a estrutura de baixa das nemas, iniciando a estrutura de baixa nas nemas. Esse afastamento das nemas aqui, essa divergência, olha, quando a gente vê as duas nemas juntas na cor branca, a tendência é clara de alta, as correções não importam, não se preocupe, a continuação da tendência é muito provável de acontecer. Viu correções fortes aqui no meio, mas as duas brancas e juntas indica força na tendência. Então, ok, continuação da tendência de alta. Porém, quando a gente vê o preço trabalhando dentro das duas nemas e as duas se afastando, a gente está vendo que uma está indo numa direção aqui mais para cima e a outra já começa a pender para baixo, formando esse espaço aqui, ó, essa divergência. E o preço vem trabalhando aqui dentro desse range. Se o preço começa a trabalhar aqui abaixo delas, isso aqui vai iniciar uma tendência clara de baixa aqui pelas nemas. A gente vai ver as duas ficando na cor laranja e isso indicará uma tendência de baixa no gráfico diário, assim como a gente viu acontecer aqui, ó. Perdão, deixa eu parar aqui sim. Assim como a gente viu acontecer aqui, ó. Afastamento, o preço veio trabalhando dentro dela, rompeu para baixo, veio trabalhando aqui de baixo as duas, a cor laranja. O preço veio buscar aqui, ó, interação com essas nemas coloridas para depois romper as duas aí, confirmar um retorno para a movimentação de alta. Então, ok, se o preço do S&P 500 rompe as duas nemas aqui e volta a trabalhar acima delas, ok, retorno para a movimentação de alta. Mas se romper para baixo e vier trabalhando aqui abaixo das duas, pode ter certeza que isso vai fazer com que o Bitcoin e as criptomoedas façam correções ainda mais fortes
e façam, inclusive, aquela pernada semelhante com o que a gente viu no ciclo passado. Então, muita atenção, que isso sim pode vir a acontecer. As duas lemas apontarem para baixo, o preço vir trabalhando aqui do S&P 500 e buscando interação com essas lemas coloridas aqui, fazendo uma tendência, entrando em uma tendência de baixa no gráfico diário aqui. Claro que para entrar na tendência de baixa no semanal, o S&P 500 ainda teria muito chão pela frente. Teria muito que perder, teria muito que acontecer aqui realmente. Então, tem muito que mudar, não dá nem para falar do semanal. O semanal do S&P 500 ainda está em alta, diferente do Bitcoin. Porém, vamos ficar atento ao gráfico diário aqui do S&P 500, que pode estar indicando para a gente o início de uma tendência de baixa no S&P 500, fazendo com que o Bitcoin possa vir a corrigir, fazer correções fortes. Vamos voltar aqui agora e fazer um recap do curtíssimo prazo. Aqui eu estou trazendo os gráficos de alguns ativos em conjunto. A gente tem aqui, primeiro, aqui em cima, Bitcoin, aqui no meio, em cima, a dominância do Bitcoin, todos no gráfico de 10 minutos. Dogecoin, Solana, XRP e Cardano. Essas são as moedas que eu estou de olho, estou operando elas, e principalmente com esses padrões aqui, ó, divergência de alta no 10 minutos, deu alta, aqui deu compra, e agora o preço entrando, trabalhando dentro da divergência de baixa. Estava explicando para vocês aqui agora. Do mesmo, esse padrão que acontece no diário, semanal, também acontece de 1 minuto, 1 segundo, todos os time frames. Então são padrões fractais. Eu consigo acompanhar esses padrões fractais, principalmente pela ajuda aqui da tabela. A tabela me mostra como é que estão esses padrões dos 5 minutos ao diário. Essa é a forma que eu configurei, mas cada um pode configurar da forma que quiser. E é isso aí. O indicador vem me ajudando a fazer essas operações. Agora, inclusive, eu estou com as operações abertas vendidas aqui por causa desses padrões aqui. Então, galera, vamos olhar agora a análise de sentimento para a gente fechar esse vídeo e eu vou mostrar para vocês exatamente o motivo que vem me preocupando e que me fez até abrir as operações vendidas agora. Vamos falar aqui primeiramente do Open Interest. A gente viu a movimentação de alta acontecer aqui do Bitcoin, uma forte movimentação, boa recuperação, porém, o Open Interest, que é esse indicador aqui, esse indicador mostra a quantidade de contratos que estão sendo abertos e fechados. Esse é um indicador que a gente quer ver ele sempre acompanhando a tendência. Então, se a gente vê o preço na tendência de baixa e esse indicador está subindo, indica que tem interesse pela tendência de baixa. E se a gente está na tendência de alta, a gente quer ver esse indicador subindo, acompanhando o preço também. Sempre quer ver ele acompanhando, é só acompanhando, né? Se o preço se ele está aumentando enquanto o preço está tomando a direção, mostra interesse por aquela direção. Isso é o que acontece. E o que a gente viu aqui foi que o preço subiu e o Open Interest estava lateral. E o que é que isso quer dizer? Que as pessoas, os investidores, não tiveram interesse por essa movimentação de alta. Não tivemos aberturas, mais o aumento de abertura de contrato gradual, como acontece em movimentações com interesse. A gente vê muitas pessoas interessadas naquela movimentação. Não foi o que aconteceu com essa movimentação de alta. O Open Interest mostra para a gente que não teve interesse por essa movimentação de alta. Além disso, como eu falei no começo do vídeo, a gente teve num período de 4 horas uma captação de mais de 200 milhões de dólares que foram estopados e liquidados em posições vendidas. Então a gente teve um short squeeze muito forte e não tivemos um claro interesse ali pelos indicadores. Além disso, também tivemos uma grande captação de liquidez. Muitas posições foram compradas a mercado. Quem compra o Bitcoin a mercado no meio de uma subida de alta são as sardinhas, por FOMO, por medo de ficar de fora, medo de ficar para trás. Então, acreditando que seja um retorno de alta, né, eles compram a mercado e a gente teve até um candle gigantesco com quase $1 bilhão em compras a mercado. Então, podemos afirmar que também tivemos uma grande captação de liquidez aqui com essa movimentação de alta. Além disso, a gente tem um ratio, que é um indicador que mostra para a gente a proporção de posições de long e de short, ainda em maioria de posições de long. O que é que isso quer me dizer? Que se o preço voltar a corrigir, fazer fortes correções, ainda tem muitas posições, muitos players para captar liquidez, né? Para fornecer liquidez para as instituições. Então isso também é um ponto de perigo. Então a gente tem aqui os sinais que me deixam alerta. Primeiro, o Open Interest. O Open Interest não demonstrou interesse por essa movimentação. Segundo, short squeeze, muita captação de liquidez. Dá para deixar aqui do 2.2 nos dois indicadores que mostram para a gente realmente uma grande captação de liquidez.
E o ponto 3 é esse ratio muito alto ainda, indicando que ainda temos muitas posições para serem estopadas e liquidadas. CVD mostra que o aumento, né, nas compras a mercado também confirma para a gente esse ponto aqui da captação de liquidez. E pode ser que não tenha sido uma melhor zona para comprar. A gente vai ver nos próximos capítulos se foi uma boa zona para comprar ou não. Pelas análises de sentimento, o que a gente vê é que realmente temos fortes indícios de que essa movimentação de alta pode ter sido apenas um pullback. Esperemos, aguardemos o preço demonstrar força verdadeiramente para a gente ver superando as resistências, né, tanto de price action como do indicador que eu utilizo, as NEMAs. Então, se você quiser acompanhar e continuar acompanhando as análises por aqui com o indicador exclusivo, que é as NEMAs, o indicador que eu desenvolvi, você não vai ver mais ninguém fazendo análise com esse indicador. Me siga, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com alguém que você tem muito carinho e gosta e não quer ver perdendo dinheiro. Então manda esse vídeo aí para um amigo que você não quer ver perdendo dinheiro. Tamo junto, um abraço.